mundo dos devas e dos elementais da natureza. Então, muito obrigada a todos. E nosso tema de hoje é conhecer-se a si mesmo. Antes, porém, um aviso. Nós estamos estudando os evangelhos segundo Tomé, que é um evangelho considerado pelas religiões apócrifo. Ele foi descartado no ano 300, portanto, no século III depois de Cristo, por édito, por leis do Constantino, que era rei de Roma e, portanto, do mundo conhecido na época. Aliás, as religiões são instituições humanas, portanto, falíveis. E por que eu digo isso? Porque quando se fala em religião, a religião salva? Não salva. Nós nos salvamos se nós nos desenvolvermos. Hoje, e a gente está com o estudo de Tomé, que de todos os evangelhos é o que mais se aproxima do cristianismo primitivo, aquele dos anos de Jesus e próximos a Jesus, dos anos próximos a Jesus. Então, nós vamos ver o Logion 67 do Evangelho de Tomé. O que é um Logion? É uma sentença, uma oração ética, moral. E a sentença, o Logion 67, te diz assim: todo aquele que conhece o universo, mas não conhece a si mesmo, este nada possui. E esse conhecimento, esse autoconhecimento, ninguém consegue colocar na cabeça do outro, na cabeça do próximo. Ele é um processo intransferível, lento, individual. As religiões podem, sim, apontar setas. Os religiosos apontam setas. Os educadores, incluindo os pais, professores, empresários, amigos, apontam seta para o caminho do autoconhecimento, para o caminho do bem, porque o bem é da natureza humana. Aliás, o bem é da natureza até de um cristal, porque cada reino tem seu desenvolvimento próprio. O cristal, ele está chegando quase a ser um vírus. Como cristal, ele é um arquivo, ele é até um purificador, ele é uma entidade muito positiva. Como vírus, ele pode ser até letal. Então, o que se pretende é desenvolver. E essa palavra desenvolvimento significa tirar o envolvimento, tirar o véu, tirar a rodilha que cada um de nós formamos. E como eu disse, leva anos, tem que ter muita disciplina, muita reflexão. E nosso intuito aqui não é dar receita, se bem que Santo Agostinho o fez quando perguntaram para ele, mas o que é preciso para se desenvolver? Ele disse: não errar. E o que é preciso para não errar? É não ofender ao próximo. Esse próximo, dentro da linha gnóstica, que é a linha que nós estamos estudando, é considerar merecedores do nosso cuidado, do nosso carinho, respeito, todas as entidades dos diversos reinos que existem neste planeta e neste universo, né? Ou melhor dizendo, no multi-universo, porque o que acontece embaixo acontece em cima, no sentido assim, o que acontece aqui provoca uma vibração que vai influenciar todos os outros planos deste universo e também dos outros universos. E Tomé dizia que somente quem conhece a si mesmo é capaz de conhecer a Deus. Por quê?
porque ele já percebe em si a essência divina. Esse autodesenvolvimento e o gnosticismo, que é a linha de Tomé, é a linha pela qual nós temos refletido, não despreza a ciência, não despreza a cultura, o conhecimento vigente da época, mas não o endeusa. Sabe que aquele que não conhece a si mesmo não conhece nada, conforme tantos filósofos já o disseram e Tomé também disse. Então, Santo Agostinho dava a receita. O que é preciso para desenvolver, tirar o envolvimento, o novelo que tolda a nossa autoconsciência? Não praticar ofensas, maus tratos. E como que eu sei praticou ou não? Porque o que nos incomoda também incomoda o outro. Então, Santo Agostinho dizia assim: tome a seguinte medida e a transforme num hábito. Toda noite, antes de adormecer, faça uma reflexão. O que você poderia ter feito de bem para qualquer entidade viva? O que você fez que pode ter desagradado ao próximo? Sempre próximo no sentido amplo, no sentido do mineral, do vegetal, do animal, do hominal, dos devas e dos elementais da natureza. Esse exame, essa reflexão noturna, vai aos poucos ampliando a nossa disciplina do bom viver. Antes não percebemos muitas coisas, mas com o eu queria que vocês fizessem o seguinte exercício visual. Desenvolvimento. O desenvolvimento, que é um processo pessoal, intransferível, lento, mas possível, ele depende muito dessas reflexões e dessa disciplina. Atrelado a esse desenvolvimento, a essa expansão da consciência do bem e da obrigação de ser bom e de praticar o bem, vem a questão da salvação. E eu torno a dizer: ninguém salva ninguém. O indivíduo se salva na prática do bem, no convívio social, no convívio familiar. Então, outro dia, eu tive o prazer de conhecer uma pessoa que disse assim: eu sigo o seu canal, mas eu fico muito preocupada porque você fala mal das religiões. Gente, eu não falo mal de religião nenhuma. Esse canal não é de religião. Nós só refletimos a respeito de determinados pontos. Olha, no tempo, até o ano 50 de Jesus, após Jesus, haviam também mais de 50 evangelhos. Então, no ano 300, quando Constantino oficiou o cristianismo, que depois virou catolicismo, ele obrigou a um evangelho único. Aí ficaram só 4, conforme eu já disse em lives anteriores. Então, eu acho que mesmo Constantino, no uso interesseiro do cristianismo, contribuiu para que a gente não tivesse perdido no meio de tantos evangelhos. Mas as religiões, de uma maneira geral, principalmente as judaico-cristãs, ela tem esse conceito de salvação. João mesmo disse que quem não tivesse fé não veria o reino de Deus. Jesus também, só que no conceito de Jesus, essa fé era a crença no seu potencial divino. E não assim, o reino de Deus, um local, não existe esse local. O local é dentro de nós, nossa paz de confiança, de consciência.
E isso só se consegue com muita disciplina e muito trabalho no bem. A live de hoje tem por título Os Irmãos Gêmeos de Jesus. E quem seria os irmãos gêmeos de Jesus? Quem seria? São eles: Tomé, Pedro, João, Mateus, Marcos, Maria, as Marias da vida de Jesus e outros discípulos que morreram e viveram e seguiram os seus ensinamentos, que nada mais era que o desenvolvimento interior. Então, todo mundo que pratica o bem, todo mundo que tem por objetivo principal a ajuda a si mesmo e ajuda ao próximo, o amparo ao próximo, seja ele qual for, são os irmãos gêmeos de Jesus. E o lema era sempre esse: conhecer primeiro a si mesmo e conhecer, se for possível, a ciência, adquirir conhecimento, mas mesmo que seja um Einstein da vida, um Newton, qualquer pessoa, qualquer inventor inteligentíssimo, se ele não se conhecer, ele nada sabe. E como que nós vamos saber se nós somos realmente os gêmeos de Jesus? Eu, de minha parte, estou muito longe ainda de ser irmã gêmea de Jesus, porque eu nem sei se eu já sou irmã de Jesus. Mas a gente pode apontar irmãos gêmeos de Jesus como Chico Xavier, Eurípides de Barçanufo, Madre Teresa, Irmã Dulce. Eles viveram para o bem. E é não só acudir o bem, amparar aquele que nos chega, é desenvolver a percepção, a agudeza espiritual de perceber onde está o sofrimento, o que eu posso fazer. O inverno tem sido rigoroso. Quanta coisa nós não poderíamos já ter descartado em favor daquele que nada tem, porque o frio mata. Então é nesse sentido, os irmãos gêmeos de Jesus são aqueles que estão se desenvolvendo cada vez mais, aqueles que estão se salvando, que na verdade a palavra salvação, ela poderia e deve ser trocada por libertação. São palavras de Jesus as seguintes palavras: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é a verdade maior? É a nossa natureza divina. Afinal, Deus criando as mônadas. Cada mônada emite de si 12 almas, as almas gêmeas, filhas de uma mesma mônada. Por isso que elas são gêmeas, que as almas gêmeas criam 12 espíritos. E elas são postas aí para desenvolver e voltar ao plano divino. Elas serão divinas, mas elas não serão deuses, porque Deus é uma energia absoluta, criadora, infinita, que tudo vê, tudo cria, tudo pode, completamente harmoniosa. E o nosso processo de desenvolvimento, ele é itinerante, gente. Quando nós atingirmos o máximo de perfeição cabível nesse planeta Terra, imediatamente nós migraremos para planetas superiores, para lá evoluirmos e desenvolvermos outras e mais refinadas potencialidades. Eu acho que foi me pedido para desenvolver esses dois conceitos: os irmãos gêmeos de Jesus
que aquele que já se desenvolveu, ou está se desenvolvendo, no caso aqui dos terrenos, a semelhança do que Jesus já chegou desenvolvido aqui. E o outro conceito fundamental foi pedido, que não existe a libertação transferível, a salvação transferível. Existe a libertação também transferível. Libertação de quê? Das nossas más tendências. Vamos dizer, perseguir o que é bom. E nós esperar que seja feito isso também nos outros. Eu acho que eu posso ficar aqui. Que esses conceitos são simples, são sintéticos até, que não merece muita divagação, porque ele é matemático. Muito obrigada mais uma vez pela atenção. Fiquem com a luz. E eu sempre repito as palavras de Paulo, o apóstolo, que também é um irmão gêmeo de Jesus. Andai como filhos da luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa. Obrigada.